Olá! Você sabia que cerca de uma em cada 4 mulheres sofre de depressão pós-parto? Pois é, essa doença é mais comum do que a gente imagina, mas cadê essas mulheres? A grande questão é que a maioria das mulheres morrem de medo desse diagnóstico e muitas vezes não percebem os sinais que hoje a gente sabe que são observáveis desde a gestação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Existe uma ideia de que doenças mentais remetem à loucura, à incapacidade, mas muitas vezes esse diagnóstico não aparece porque essa doença ela é mais silenciosa. Muitas mães sequer têm o diagnóstico dessa doença, até porque elas não vão atrás de um diagnóstico de um profissional para saber o que está acontecendo com ela. Mais uma vez, a ideia da mãe que tudo sofre contribui para que essa doença se instale e perdure durante anos, sem que essa mulher perceba. Nesse momento, essa mulher sofre e ela se sente apenas mãe. Ela acha que tudo é normal, porque afinal de contas, ser mãe não é padecer no paraíso? Muitas vezes a gente não percebe que tem algo de errado acontecendo porque a gente simplesmente se acostuma com esse sofrimento, por mais difícil que seja. Olhar para a mãe que sofre, para a mãe que reclama, que está desmotivada, é essencial. Toda depressão traz um movimento de se fechar, de se enclausurar. Mas você concorda que a última coisa que uma mãe consegue fazer é se fechar em si mesma? A última coisa que ela consegue é se enclausurar? O bebê demanda muito dessa mãe. O bebê ele pede atenção da mãe constante. Então por isso que é tão difícil para uma mulher olhar para essa depressão e perceber que alguma coisa de errado está acontecendo. Além disso, o próprio cansaço da mãe pode contribuir para que ela não perceba que existe uma doença se instalando no organismo dela. Agora eu pergunto, como apoiar essa mulher em uma sociedade que não valida tudo aquilo que não é palpável, doenças que os exames clínicos não mostram? Como cuidar dessa mãe, levando em conta que muitas vezes ela não sabe nem nomear esses sentimentos? É preciso que as pessoas ao redor dessa mãe se proponham a refletir também. Refletir que depressão pós-parto não é frescura, que transtorno do pânico pós-parto é mais comum do que parece, que baby blues é algo que acomete 80% das mães, mas ainda assim merece atenção. É ouvir essa mãe sem julgamento, sem solução mágica. Ela só precisa ser ouvida, acolhida e, se possível, encaminhada para um profissional quando necessário. Hoje existem alguns fatores de risco para que essa depressão pós-parto se instale. O que é isso? São alguns sinais de alerta quando a mulher está vivendo alguma situação específica, desde a gestação ou antes da gestação, são sinais que podem indicar uma futura depressão pós-parto e que merecem atenção. Alguns fatores de risco para a depressão pós-parto são um histórico de depressão na adolescência ou outro momento da vida dessa mulher, desemprego, uma situação financeira instável, relacionamentos conjugais difíceis, violência doméstica, falta de suporte afetivo, suporte social e a não aceitação da gravidez. Esses fatores são fatores que devem ser levados em conta desde a gestação, quando essa mulher já consegue fazer um trabalho preventivo para que essa depressão pós-parto não se instale. Como eu falei, esses fatores de risco eles servem de alerta. Então, desde a gestação, se você consegue perceber que você já passou por algum desses fatores de risco, procure ajuda para que você consiga fazer um trabalho preventivo, para que essa depressão não se instale após o parto. E depois que o bebê nasceu, como é que eu consigo observar se eu estou em depressão pós-parto? Existem alguns sinais também. Em geral, a depressão pós-parto ela causa choro frequente, sentimento de inadequação, como se você não fosse uma boa mãe, sentimento de que você não vai dar conta, dificuldade na concentração, dificuldade para dormir, para se alimentar, para fazer as atividades básicas e a falta de prazer em atividades que antes eram muito prazerosas. E claro, dentro da depressão também existe uma tristeza muito intensa, uma tristeza que não passa com o tempo. Se você está vendo todos esses sintomas e pensando, meu Deus, com certeza eu tenho depressão pós-parto, eu posso dizer para você,
calma, existe uma condição conhecida como baby blues ou tristeza materna, que é muito comum na primeira e na segunda semana depois do nascimento do bebê e que é uma condição que se resolve sozinho. O baby blues, ele é um período de adaptação. Eu vou gravar um vídeo melhor falando sobre ele, mas o baby blues não precisa de nenhum tipo de tratamento. Ele mostra que você simplesmente está se adaptando a essa realidade de mãe, que muitas vezes é uma realidade assustadora, mas que passa. Então, não necessariamente você tem depressão. Na dúvida, procura um profissional para você ter certeza se o que você está vivendo é uma depressão ou se é simplesmente um momento adaptativo que vai passar depois dessas 2 semanas, tá bom? E lembre-se, a depressão tem cura, a depressão, quanto mais cedo ela for diagnosticada, melhor, mas ela precisa ser tratada, ela não pode ser simplesmente deixada de lado porque ela pode se cronificar, ou seja, a depressão pode perdurar por toda a vida. Então, viu os sinais, tem alguma dúvida? Procura um profissional, cuide de você também, porque a sua saúde vai impactar diretamente na saúde do seu filho, tanto a saúde física como a saúde emocional também. Se você tem alguma dúvida sobre a depressão pós-parto, escreve aqui nos comentários para mim. Se você suspeita de que alguém que você conhece sofre de depressão pós-parto, encaminhe esse vídeo para que a pessoa tenha mais clareza sobre o que está acontecendo com ela. Vamos ajudar as mães a detectar o quanto antes essa doença que é tão comum, para que elas não convivam com ela e não passem por ela por mais tempo do que o necessário. Como sempre, se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no curtir e se inscreva no meu canal para receber mais informações sobre a maternidade do ponto de vista psicológico. Um beijo a todos e até a próxima!